Oi, gente, bom dia. Dessa vez eu tô aqui para dar uma instrução pra galera aí, né? Porque parece que tá precisando. Parece não, sempre soube que precisa, né? É o seguinte, eu entrei ontem aqui no Facebook e eu vi uns comentários. Parece que, não sei se foi no vídeo que eu fiz ou se foi no post que o VEC colocou ontem, alguma coisa assim. E eu vi algumas das pessoas que são simpáticas à minha pessoa comentando alguma coisa assim. Nossa, tá falando da condição de saúde do Kirk, tá falando da doença do Kirk, alguma coisa assim. E eu não vi nenhum comentário, eu não li, não deu pra ver, porque possivelmente é alguma das pessoas, se alguém escreveu, né, o que escreveu que eu não vi, deve ter sido alguém que eu bloqueei, porque quando me torra o saco aqui, eu vou lá e bloqueio que eu não vejo mais. Ou de repente até uma pessoa que me bloqueou, né? Então eu vim aqui para falar para vocês sobre soropositividade, né? Para poder corrigir os termos que vocês usam e também para poder passar informação e mostrar para você que eu não tenho problema nenhum, nunca tive, em falar que eu sou soropositivo. E acho muito importante a gente falar a respeito porque contribuir para que as pessoas não sejam ou não continuem ignorantes também é uma função até social da gente que é, né? Seguinte, em primeiro lugar, as pessoas que ao tentar me defender, né, ou para me defender ou para, enfim, falar a meu favor, colocaram assim: "Nossa, tá falando da condição dele de saúde, de doença, de não sei o quê". Em primeiro lugar, gente, eu sou soro positivo, tenho 5 anos e eu não sou doente, tá? Então não precisa falar da minha condição de saúde, porque eu tenho uma saúde muito de ferro, entendeu? Então eu sou muito mais saudável do que de repente alguém que não é positiva. E eu não tenho problema nenhum de saúde, então eu não tenho doença, tá? Então vamos corrigir os termos, porque uma pessoa ser soropositiva, ela não quer dizer que ela é doente. A única coisa que existe ela tem um vírus no sangue, tá? Para você que não sabe. Outra coisa, então não usar a palavra doença para poder falar de soropositividade, porque um soro positivo é meramente um soro positivo, e também não preocupar com saúde do soro positivo, porque, como vocês podem bem ver, eu não tenho problema nenhum de saúde. Outro detalhe, eu não li os comentários porque eu não vi, né? Como eu falei, deve ter sido de alguém que me bloqueou, que eu bloqueei, então isso me impediu de ver comentários e também não me interessa ver, mas pelo tom da conversa lá no post a que me refiro, foi alguma coisa negativa. Alguém deve ter colocado alguma coisa, falado alguma coisa sobre a minha condição de soro positivo para tentar me ofender ou me diminuir, alguma coisa assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem vídeos meus no YouTube falando sobre isso. Eu já fiz vários vídeos no meu Facebook falando sobre isso. Eu não escondo de ninguém sobre isso. Nos meus perfis lá, aquela coiseira de pegação, Grindr, Hornet, aquela coiseira toda, tá escrito lá que eu sou soropositivo indetectável. Aliás, é mais uma informação, se você não sabe o que é soropositividade indetectável, faz uma pesquisa no Google aí que vale a pena, tá? Então assim, tem várias fontes onde eu já falei sobre isso e não me envergonho, porque se fosse alguma coisa para me envergonhar, eu jamais teria falado a respeito. Muito pelo contrário. A minha posição, a minha função enquanto soro positivo é falar abertamente sobre isso para poder desmistificar uma coisa que não tem nada de... Claro que eu preferia não ter nenhum vírus no sangue, né? Mas já que eu tenho, a minha função é falar para você, para você corrigir seus termos, né? Para você não falar de doença, porque se você não sabe, AIDS e soropositividade, AIDS e HIV são duas coisas diferentes. Um cara que é aidético é uma pessoa que está doente em função do sistema imunológico lá, que ele teve uma doença qualquer, seja lá uma gripe forte, uma pneumonia, seja lá o que for, e ele ficou tão precário, doente, tão precário, que isso sim é que as pessoas chamam de AIDS, né? E que se você tiver usado para poder falar de mim, saiba que é um termo muito pejorativo, muito feio, e que a gente não deve usar nem para quem realmente está em estágio terminal ou que está doente de verdade, né? Então, evite, porque isso é muito feio. Outra coisa, se você usou tentando me diminuir ou me ofender, sabe que você não está me ofendendo. Muito pelo contrário, eu estou aqui para poder te ajudar a largar de ser trouxa, porque... E outra coisa, as pessoas acham que elas nunca ficaram com soro positivo.
Vocês deviam se orgulhar de ter uma pessoa como eu, que está ao alcance de vocês, e que fala tão abertamente sobre a condição de soro positivo. Sabe por quê? Porque muita gente é sacana, muita gente é escrota e não vai contar pra você. Tem gente que não conta nem pra própria mãe. Então tem muita gente que não vai contar pra você que é soro positivo. Ou você acha que você nunca ficou com soro positivo? É muito provável que sim, porque o número de soro positivos é muito grande, muito maior do que você imagina. Eu falo isso por experiência, das conversas que eu tenho com os médicos, da conversa que eu tenho com muita gente que não contou nem pra mãe, mas veio contar pra mim, já que eu faço os meus vídeos pra poder esclarecer a galera. Então assim, ilusão sua achar que você, porque nunca te contaram, você nunca ficou com soro positivo. Então perca essa ilusão, porque tem muita gente positiva. Talvez até você mesmo e não sabe. Seu exame está em dia? Você vai fazer o exame sempre que é preciso, né? E você sabe o exame de todo mundo com quem você ficou ultimamente? Pois é, então vamos ter cuidado com a língua, porque isso aí é muito perigoso, ok? Outro detalhe. Procure informar sobre soro positivo indetectável, que é o que eu sou, tá certo? Porque vale a pena se informar para não ficar na ignorância, tá? E também para você não achar que, de repente, você xingar alguém ou pretender ofender alguém falando sobre a condição de soro positivo dele, isso não é ofensa nenhuma para a pessoa, né? Pode ser, assim, realmente ruim e destrutivo para uma pessoa que tem problema com isso. Se eu fosse uma pessoa que realmente tivesse problema com isso e que escondesse de todo mundo e que sofresse com isso e de repente visse ou lesse tais comentários que eu ainda nem li, né? Aqui, como foi colocado, fique você sabendo que talvez eu sofresse. Então, você pode magoar e machucar uma pessoa que não sabe lidar com isso. Então, se você não pode ajudar, se você não tem uma palavra de apoio para dar para alguém que de repente sofre com isso, não faz isso não, porque isso é muito feio, entendeu? Agora, não para mim, porque eu tô aqui, como eu já falei, falo abertamente, falo para todas as pessoas com quem eu me relaciono e não tenho problema nenhum para me relacionar, porque a minha função é vir aqui instruir. Se você, um dia, precisar ou se descobrir soro positivo, o que não é impossível, né? Porque ninguém está imune, né? Ninguém está livre disso. Ninguém está livre desse risco, né? Então, se um dia você se descobrir, você que me xingou, você que falou, você que tentou me ofender, se um dia você precisar desabafar, conversar, precisar de mais informação, pode me chamar em inbox, na maior sigilo, na maior descrição, que eu vou te ajudar a esclarecer até onde eu puder, tá certo? Só vamos corrigir o comportamento, porque isso é muito feio, tá? Repito, não tenho problema nenhum com isso, e eu só lembro que eu sou soro positivo quando eu tenho que tomar meu remédio de manhã e à tarde. Fora isso, não é problema nenhum para mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de ser pequeno, né? Vamos tomar cuidado, porque um dia vocês podem ferir uma pessoa que tem problema com isso. Eu não tenho problema nenhum, mas vocês podem um dia se referir dessa maneira a uma pessoa. Ou quem sabe, nesse comentário que você colocou aqui, uma pessoa que é aqui do grupo, mas não comenta ou não fala nada a respeito, ela pode ter se ofendido, ela pode ter ficado mal pra caramba, ela pode nunca querer contar pra ninguém, nem pra amigo, porque ela pode ser vítima de um comentário como o seu. Entendeu? Eu não tenho problema com isso, e se um dia você tiver, é só vir conversar comigo que eu te ajudo no que for preciso, certo? Beijos pra vocês, se quiser tem vídeo meu no YouTube, tem vídeo meu no Facebook, é só você procurar lá que você vai ver que eu nunca tive problema com isso e não vou ter. Beijos e até a próxima.